Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, um prazer estar conectado com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, meus irmãos, antes de nós começarmos a nossa pequena palestra, eu quero pedir de antemão, certo, meus irmãos? Você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, certo? Dê o like, aperte o sininho e compartilhe os nossos conteúdos para os irmãos, tá bom, meus irmãos? Muito bem, vamos para a escritura, porque nós temos um assunto muito importante para tratar hoje. Vamos aqui, livro de Jó, capítulo 39, versículo 25 de Jó. Jó, capítulo 39, versículo 25, diz assim, ó: ao soar das buzinas, dependendo da tradução, diz trombeta, aqui está dizendo buzina. Ao soar das buzinas, diz, e aí? É de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Deixa eu ler mais uma vez essa escritura. Jó, capítulo 39, versículo 25. Ao soar das buzinas, diz, e aí? E de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Muito bem. Então, baseado nessas escrituras, irmão, o nosso tema hoje é o alarido. O artigo definido, o alarido. Irmão, esse é um assunto que todos os pastores da mensagem, todos eles, sem exceção, todos os pastores e pregadores da mensagem acreditam. Ó, irmão, nós estamos vivendo o alarido. Todos acreditam que nós estamos vivendo o alarido. Agora, o problema é quem traz o alarido. Esse aí, aonde começa a ter as discussões, as interpretações, aí começa a ter as divisões, é sobre quem é que traz o alarido. Por quê? Quem é o alarido? Todos os pastores da mensagem concordam, todos eles. Independente que ele seja nicolaíta ou não, que ele seja de Goiânia, que ele seja de Francisco Morato, que ele seja de Curitiba, seja de qual sistema dentro da mensagem ele seja, todos concordam que nós estamos vivendo o alarido. Agora, o que é o alarido? Vamos lá. Mensagem ao arrebatamento, parágrafo 141. Essa mensagem, Mombrana, o profeta pregou em 1965. Veja o que ele diz aqui, ó. Mensagem ao arrebatamento, tradução, a voz de Deus. A primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu. Quando ele começa a descer do céu. A primeira coisa que vem quando ele... Ele quem? Ele, o irmão Brana? Não. O problema, irmão, a discussão do assunto não é sobre o que é o alarido, é quem traz o alarido. Esse é o problema. Que muitos pastores e muitos pregadores dessa mensagem não querem aceitar. Mas, irmão, para o alarido estar em cumprimento, teve de ter esse acontecimento. Se não, irmão, que esse acontecimento não tivesse acontecido, não tinha alarido. Esse aqui é a chave da questão. Que os pastores, que a maioria dos pastores, especialmente os nicolaítas, não quer aceitar. Mas veja o que o Mombrana diz. Parágrafo 141 da mensagem do arrebatamento, ele diz: a primeira coisa que vem quando ele começa a descer do céu. Céu aqui está no singular. Ele vem da sétima dimensão. Há um alarido. Aí o profeta faz uma pergunta. O que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Aqui, irmão, todos os pregadores da mensagem, sem exceção, concordam. O alarido, irmão, é a mensagem. É? Agora,
a chave da questão está quem traz esse alarido. Aí está o problema. Aí está a discussão. Mas vamos adiante. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Você veja aqui, ó, que o profeta de Deus, o sétimo anjo, faz uma conexão agora com Mateus 25. Ele faz uma conexão de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, com Mateus 25. Agora, tempo de preparação de lâmpada. Levantai-vos e preparai-vos as vossas lâmpadas. Aí ele diz assim, ó, que vigia foi aquela? A sétima. Você veja que ele já faz uma conexão agora com Apocalipse capítulo 3, verso 14. A sétima era da igreja. Veja as escrituras que o sétimo anjo está conectando. Ele leu 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, uniu com Mateus 25, agora está unindo com Apocalipse 3, 14. Ele diz, não a sexta, a sétima. Aí vem o esposo. Aqui está a chave da questão, irmão. Muitos pastores da mensagem ainda está esperando o esposo. Mas quem é que traz o alarido é o esposo. Meu Deus. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinha azeite em suas lâmpadas. Aí as virginécia. São aqueles que concordam que estamos vivendo um alarido, mas não concordam com a chegada do esposo. Isso prova que eles não têm azeite nas lâmpadas. Quer dizer, não tem o selo de Deus, o Espírito Santo. Está vendo? Porém é tempo de preparação de lâmpadas. É tempo de Malaquias 4. Veja só, meu irmão. Agora, o profeta faz uma conexão com Malaquias 4. Veja. Veja as escrituras que o profeta faz a conexão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Mateus 25, versículos 1 em diante. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. E agora com Malaquias, capítulo 4. É tempo de Malaquias 4. Lucas 17. Olha aqui. Veja, irmão, quantas escrituras estão se cumprindo juntas. 1 Tessalonicenses, Mateus 25, Apocalipse 3, 14, Malaquias 4 e Lucas 17. 5 escrituras estão conectadas e se cumprindo no mesmo tempo. E todas essas profecias, que isto pode perfeitamente pôr em ordem para esse dia. Na escritura, nós vemos isso vivendo bem ali. Em outras palavras, nós vemos isso se cumprindo no nosso dia. Veja, irmão, quantas escrituras está se cumprindo no nosso tempo agora. Veja quantas escrituras o profeta de Deus, o sétimo anjo, fez a conexão. 1 Tessalonicenses, Mateus 25, Apocalipse 3, Malaquias capítulo 4 e Lucas 17, verso 30. 5 escrituras, ele fez a conexão. E ele chega a dizer que isso está se cumprindo no nosso... Estamos vivendo bem aqui agora. Meu Deus. Veja que coisa tremenda, irmão. Veja que coisa maravilhosa. Vamos adiante aqui. Agora vamos ver o que é a Bíblia, irmão.
Você veja que o profeta diz aqui que o alarido é a mensagem, olha aqui, ó. Uma mensagem, olha, diz assim, ó. É uma mensagem para reunir o povo. E isso aqui, irmão, todos os pregadores da mensagem concordam com isso. Todos eles. Todos os pastores da mensagem estão 100% nisso. Não, irmão Jair. O alarido é a mensagem. Nós cremos nisso. Estamos de acordo, mas o problema está em quem é que traz a mensagem, o alarido. Muitos dizem, não, irmão, mas quem que traz é o irmão Branham. Não, o irmão Branham apenas foi o vaso. Ele foi o vaso que carregou o conteúdo de quem trouxe o alarido. O profeta de Deus, o sétimo anjo, o de Malaquias 4, verso 5, o de Mateus 17, verso 11, o de Apocalipse 3, verso 14, o de Apocalipse 10, verso 7, o de Apocalipse 8, verso 13, o de Apocalipse 14, verso 9, o de Apocalipse 18, verso 4, ele foi o instrumento, o conteúdo que estava carregando quem trouxe o alarido. Ele foi o vaso escolhido do dia. E no tempo do sétimo anjo existiam outros pregadores, outros anjos. Billy Graham, Oral Robertson, que o profeta chamou de testemunha. O irmão Branham, na mensagem Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, ele chamou Billy Graham e Oral Robertson de testemunhas. Mas o vaso escolhido para carregar o conteúdo não foi eles. Foi o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Que era o vaso que estava contendo o conteúdo de quem trouxe o alarido. Mas vamos ver o que é a Bíblia, irmão, agora. Fala de alarido. Aqui eu quero que você ler duas escrituras só duas. Amós, capítulo 2, verso 14, só duas escrituras. Amós, capítulo 1, verso 14 de Amós. Amós, capítulo 1, verso 14, do livro do profeta Amós. Veja o que é que a Bíblia diz. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, e com alarido, no dia da batalha, com tempestade, no dia da tormenta. Amós, capítulo 1, verso 14. Agora, vamos até Sofonias. Sofonias, capítulo 1, verso 16. Veja o que é que a Bíblia nos fala sobre alarido. Dia de trombeta. Olha aí. Capítulo 1, versos 16 de Sofonias. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, o alarido e a trombeta estão conectados. E eles são contra as cidades fortes e as torres altas. Quer dizer, preste bem atenção, irmão. Você sai de um sistema religioso, denominacional,
um assembleano, um batista, um presbiteriano, um adventista, e entra para os rudimentos da mensagem da hora. Então você sobe um pouco. Você sobe um degrau. Então você recebe o batismo correto, que é o nome do Senhor Jesus. Você passa a tomar a comunhão correta com pão asmo, lava-pé e vinho. A palavra correta é comunhão, não santa ceia, porque a palavra santa ceia, isso é uma tradução romana. A Igreja Católica que introduziu isso dentro do cristianismo. Mas o profeta de Deus sempre usou a palavra comunhão. Então você deixa de ter comunhão com pão de padaria e suco de uva para ter comunhão correta com pão asmo, com lava-pé, como a Bíblia ensina, e com vinho, como a Bíblia ensina. Então você passa a crer num Deus, não de 3 pessoas, mas um Deus que se manifestou em 3 atributos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você sobe um pouco, mas você não quer continuar. Então por isso que a Bíblia diz aqui, ó, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Tá vendo só, meu irmão? A trombeta e o alarido tá contra o sistema, tanto fora da mensagem como dentro da mensagem. Agora, irmão, nós vamos falar agora da parte aonde traz a confusão, aonde os pastores não concordam. Todos eles creem que nós estamos no alarido. Não, irmão, nós cremos no alarido, o alarido é a mensagem. Agora, quem é que trouxe o alarido é que dá o problema. Esse é o problema. E muitos pastores dessa mensagem não querem aceitar. Mas está estabelecido, não foi o 7º anjo que trouxe o alarido, ele apenas foi o instrumento que foi usado da pessoa que trouxe o alarido. Então, quem traz o alarido, irmão? Essa é a pergunta-chave. É a pergunta que não se quer calar. É a pergunta de 10 milhões de dólares. Quem é que trouxe o alarido? Vamos para a Escritura. Vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre isso. Primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro, capítulo 4, de 1 Tessalonicenses. Veja o que é que Paulo diz aqui, ó. Presta bem atenção, meu irmão. Isso aqui, que isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para a noiva de Cristo. Isso é muito importante para obter a fé de rapto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo, vamos ler só apenas o versículo 16. De 1 Tessalonicenses. Veja o que é que a Bíblia diz. Porque o mesmo Senhor, Adonai, Elohim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, irmão, quem é que traz a ordem do alarido? Veja, quem é que traz essas 3 manifestações? Esses 3 acontecimentos. O mesmo Senhor. Então, para aqueles que diz que quem trouxe o alarido foi o irmão Brana, eles estão totalmente, plenamente equivocados. O irmão Brana
apenas foi o vaso que foi cheio com aquele que trouxe o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Vamos ver o que é que o profeta de Deus, o irmão Branda, o sétimo anjo, diz sobre isso. Mensagem Apocalipse capítulo 4, primeira parte. Essa mensagem ele pregou no dia 31 de setembro de 1960. Parágrafo, vamos ver aqui, ó. Olha aqui o profeta diz aqui, ó. Parágrafo 152. Olha o que o irmão Brana diz. Olha só. Também a mesma voz que convocou João para subir. Você veja que ele já está aqui em Apocalipse capítulo 4. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 4. Aqui, Apocalipse 10, Apocalipse 1, verso 10. Veja o que diz aqui, ó. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Agora, veja o que é que o profeta diz. No parágrafo 152 da mensagem de Apocalipse, capítulo 4, primeira parte. Ele diz: também a mesma voz que convocou João para subir é a mesma voz que convocou Lázaro para sair da sepultura. A mesma voz do arcanjo. Aí, ele diz assim, ó. Cristo é a voz do arcanjo. Meu Deus. A voz do arcanjo, veja. Ó, aquela voz de trombeta de Cristo convocou João para subir. É a mesma voz que convocou Lázaro. Você observou? Na sepultura de Lázaro, ele falou em alta voz. É a mesma voz. Aqui no 155, da mesma mensagem de Apocalipse 4, primeira parte, o profeta diz: aquela mesma voz que soara quando os mortos em Cristo ressuscitaram, a trombeta. O que é uma trombeta? A voz de Cristo. Então, irmão, então a voz de arcanjo, o alarido e a trombeta é tudo Cristo. Aí você diz, irmão Jailson, mas Cristo é uma unção. É, eu acredito. Agora, o que é uma unção? Mensagem, o Desvelar de Deus 186. O profeta diz que unção é uma pessoa. Então, quem desceu em 63 foi a pessoa de Jesus Cristo. Mas como, irmão? Como é que ele desceu? Ele desceu no corpo palavra. O mesmo Senhor descerá do céu, irmão, com alarido. Ele que trouxe o alarido. Não é só dizer que o alarido é uma mensagem. Eu acredito que o alarido é a mensagem que reúne o povo, que prepara a noiva. Mas quem trouxe o alarido foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que desceu em 1963 num corpo espiritual, num corpo palavra. O profeta de Deus diz, na mensagem dos últimos dias, ele diz assim, nós estamos se alimentando do corpo palavra do Filho do Homem. Então quem trouxe o alarido foi o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quem estava na terra para receber era o sétimo anjo. Mensagem a brecha entre as zero e o selo, parágrafo 41 e 42.
que o sétimo anjo estava na terra no tempo da vinda do anjo forte, para cumprir Apocalipse 10, de 1 ao 11. O sétimo anjo estava na terra que a segunda vinda deu início. Meu Deus. Quem está esperando a segunda vinda acontecer, irmão, vai se surpreender. Porque a segunda vinda já deu início. Ela está em processo nesse momento. E ela só vai terminar o seu processo quando a noiva sair da terra. Parágrafo 270 da mensagem A Festa das Trombetas. O mistério do sétimo selo da ida da noiva. Aí termina a segunda vinda para a noiva. A segunda vinda que vai acontecer, irmão, é para os judeus, para os 144 mil, quando Moisés e Elias estiverem na terra, na grande tribulação. Aí sim, vai acontecer a segunda vinda para o judeu. O sétimo selo se fecha para nós aqui, para a noiva, e se abre para os 144 mil, quando Moisés e Elias estiver pregando a mensagem. A mesma mensagem, o mesmo madivrido de Apocalipse 4:6. A diferença que para nós, ele é semelhante a cristal. Mas para os judeus, 144 mil, o madivrido semelhante a cristal está misturado com fogo, porque vai ser durante a grande tribulação. Apocalipse capítulo 15. Irmão, Apocalipse 15. Deixa eu ler essa escritura. Isso aqui é muito profundo. Porque tem muito... Nós precisamos entender. O Apocalipse... Deixa eu abrir aqui um parênteses para falar isso. A ordem cronológica dele... Ele está numa ordem cronológica profética. O profeta de Deus... No parágrafo 28... da mensagem As Sete Eras da Igreja, de 1954, e na introdução do livro A Exposição das Sete Eras, de 1960, o profeta diz que o livro do Apocalipse está dividido em quatro partes. Essa é a ordem cronológica que o profeta deu para o livro do Apocalipse. Eras, selos, trombetas e taça. E depois ele diz assim, depois disso segue luz sobre luz. E o livro se abre totalmente para nós. Leia lá, mensagem As Sete Eras da Igreja, de 1954 para 28. E no livro A Exposição das Sete Eras, na introdução, o profeta diz que o livro do Apocalipse está dividido em quatro partes. Essa é a ordem cronológica que o sétimo anjo deu para o livro do Apocalipse. Eras, selos, trombetas e taça. Que você não seguir essa ordem cronológica, muitos pastores dessa mensagem estão seguindo uma ordem cronológica da teologia e está errado. Mas a ordem cronológica que foi estabelecida foi essa, que o sétimo anjo trouxe. Aqui no capítulo 15 de Apocalipse, ele diz assim, ó, do versículo 1 até o versículo 4 é a grande tribulação. Porque o capítulo 15 do livro do Apocalipse tem 8 versículos. 8 versículos. Do versículo 1 até o versículo 4 fala da grande tribulação. Do versículo 5 até o 8 fala da terceira vinda. Do versículo 1 até o 4 fala da grande tribulação. E do versículo 5 até o versículo 8 de Apocalipse 15 fala da terceira vinda, da batalha do Armagedon. Já o capítulo 16 de Apocalipse
tem 21 versículos. Do versículo 1 do capítulo 16 até o versículo 18 fala das 7 eras da igreja. Do versículo 1 até o 18 do capítulo 16 do Apocalipse fala das eras da igreja. Então o Apocalipse 16 se cumpre dentro de Apocalipse 2, versículo 3. Tá bom, meus queridos? Eu queria só abrir esse parênteses para você ter essa ideia da ordem cronológica do Apocalipse. Mas voltando ao nosso assunto, o alarido é uma mensagem. E quem é que traz essa mensagem? É o mesmo Senhor. E o irmão Brano aqui na mensagem Apocalipse 4, primeira parte, ele mostra do parágrafo 52, 152 e o 155, que tanto o alarido, como a voz de arcanjo e como a trombeta de Deus, é o próprio Cristo. É a unção. É a pessoa de Jesus Cristo descendo e se materializando no 7º anjo de Apocalipse 10, 7. Jesus Cristo e a sua noiva se tornando um. Jesus Cristo e a sua esposa se tornando um. O esposo e a sua esposa se casando. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, quem é que trouxe o alarido? Foi o próprio Jesus Cristo, irmão. Não foi o irmão Brana. Não foi o 7º anjo. Ele apenas foi o instrumento. Ele apenas foi o vaso que estava pronto no dia que a segunda vinda deu início. Mas vamos adiante. Vamos adiante aqui com o profeta de Deus, o 7º anjo. Esse é o nosso assunto, irmão, o alarido. Então, quem é que trouxe o alarido, irmão? O que é o alarido? O alarido é a mensagem que reúne o povo, que reúne a noiva. E quem é que trouxe o alarido? É o próprio Cristo. Veja só, vamos aqui adiante. Mensagem. Antes de eu ler essa, eu quero ler essa aqui. Pôr-se ao lado de Jesus. Pregado em 1951. Dia 21 de junho de 1962, o profeta pregou a mensagem Pôr-se ao lado de Jesus. Veja o que é que o profeta ensina, irmão. Preste bem atenção. No que é que o irmão Brano ensina. Aqui no parágrafo 58 ao 63 da mensagem Pôr-se ao lado de Jesus. Preste bem atenção para você saber quem foi que trouxe o alarido. Uma coisa é saber que o alarido é a mensagem. Isso todo mundo está de acordo. Mas o problema é quem é que traz o alarido. Aí começa a acontecer as divisões. Mas essa é a mensagem da hora. A noiva de Cristo aceita isso. Irmão, durante 7 eras da igreja, Deus estava tratando com 2 grupos. Com as virgens nécias e com as virgens prudentes. Depois que a era de Laodiceia, preste bem atenção. Eu quero abrir outro parênteses aqui para falar isso aqui bem claro. Para não ter confusão. Porque você diz, não, irmão Jailson. Mas o irmão Brano disse que o tempo, a era não acabou. É aí que está a confusão. É aí que está a mal interpretação. Laodiceia, como plenitude do gentil. Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25, é o mesmo de Apocalipse 2:3. A 7 era da igreja.
Na mensagem, o profeta do século XX, parágrafo 4, parágrafo 5, o profeta disse que a plenitude do gentil, de Romanos 11, 25, é a parte espiritual. É onde se cumpre aquela profecia de Atos 14, verso 15, verso 14, que disse que chamaria um povo no meio do gentil para o seu nome. Isso se cumpriu dentro das eras da igreja, da plenitude do gentil, que é a parte espiritual que Deus estava tratando com o povo. Quando chegou no dia 28 de fevereiro de 1963, que Jesus Cristo, o anjo forte, desceu para realizar o casamento com a noiva. Então Laodiceia, como plenitude gentil, acabou, terminou. Não existe mais. Parágrafo 134 da mensagem, a festa das trombetas. A mensagem encerrou para Laodiceia como plenitude gentil. Agora, Laodiceia, como tempo de gentil, baseado em Lucas 21, versos 24, o profeta diz que o tempo de gentil é a parte política. E só vai terminar quando a restauração vir para Israel. Quer dizer, quando a noiva ser arrebatada, na última etapa do arrebatamento, Moisés e Elias vim trazer a mensagem e abrir o 7º selo para os 144 mil. Aí termina Laodiceia como tempo do gentil. E aquele tempo que o profeta de Deus na mensagem pergunta e resposta número 3 de 64 diz que só vai terminar depois do milênio, é o tempo das dimensões. Que nós estamos vivendo luz, tempo e matéria. Nós vivemos nesses tempos aqui, irmão. Tempo, luz e matéria. É onde a gente vive. Então preste bem atenção nisso, meu irmão, para vocês não se confundir. Agora, vamos fechar o parênteses agora e vamos voltar aqui para a mensagem Pondo-se ao lado de Jesus, parágrafo 58 até o 63, que nós estamos falando sobre o alarido. Esse é o nosso tema. E quem é que trouxe o alarido? Irmão, saber que o alarido é a mensagem, todos estão de acordo. Agora, quem é que trouxe o alarido? Veja o que é que o profeta de Deus diz. Parágrafo 58 até o 63 da mensagem Pondo-se ao lado de Jesus, pregado em 1962. Mombrana diz. Agora, deixa eu pegar aqui do 59. Você observou quando caiu o Pentecoste, aqueles irmãos foram cheios no Pentecoste com o Espírito Santo. Isso não foi difícil em nenhum tempo, até que a mensagem começou a se tornar obscura e eles começaram a estabelecer igrejas para segurar o forte para Cristo, esperando que ele viesse. Bem, esta mesma coisa está acontecendo hoje. E se a escritura é verdadeira, eu restaurarei, diz o Senhor, tudo que o largato e o pulgão comeu. Agora, se aquilo é isto, se aquela mensagem, Deus me perdoe, eu não sei. Se aquilo é isso, então o tempo está à mão, realmente, porque a mensagem terminou. A mensagem terminou, irmão Paraná? Que mensagem é essa que terminou, irmão? O problema dos pastores é que eles não compreendem o ministério do 7º anjo. De 1933 até 62, a mensagem que o profeta trouxe foi uma mensagem de restauração. Ele veio restaurar aquele dracma perdido, que na primeira, na segunda era, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, ninguém achou.
Mas quando chegou na 7ª era, o dracma que tinha se perdido foi encontrado, foi restaurado. Agora, o profeta disse que a mensagem terminou, a mensagem de restauração, a mensagem que posicionou todas as doutrinas. Porque, irmão, a partir do 5º anjo de Lutero, deu início à restauração. Mas o que foi que Lutero restaurou? A justificação. Aí depois do 5º anjo, que foi Lutero, veio o 6º anjo, que foi Wesley. E ele restaurou a santificação. E depois veio o movimento pentecostal, que restaurou os dons. Mas o 7º anjo ia restaurar a doutrina, ia posicionar a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. E ele chamou isso de 3 etapas da graça. Coisa que Lutero, Wesley e o Pentecostais não fez. Mas o 7º anjo o restaurou. Por quê, irmão? Porque a dracma perdida, ela foi encontrada. Aí a mulher que achou a dracma começou a fazer festa e chamou os vizinhos, os amigos. Meu Jesus! Que mensagem tremenda é essa que nós seguimos, irmão? Irmão Brana diz, ó. Agora, se é aquilo, é isto, se aquela mensagem, se Deus me perdoe, eu não sei. Se aquilo é isto, então o tempo está à mão, realmente, porque a mensagem terminou. Qual foi a mensagem que terminou, irmão? Foi a mensagem da restauração. Foi. E muitos pastores dessa mensagem ainda não conseguiram ver que a mensagem da restauração terminou. Aqui na Paraíba, irmão, a mensagem da mensagem profética chegou aqui nos anos 80. Nós estamos em 2023, no século 21, ainda se prega isso. Eu não estou dizendo, irmão, preste bem atenção, que nós não devemos pregar mais sobre batismo, nem sobre a comunhão, nem sobre a trindade, nem sobre mulher. Não, devemos pregar isso. Mas devemos mostrar para o povo que essa mensagem já terminou. Mas para aquelas pessoas que estão começando, esses são um rudimento. Esse é a base, esse é o alicerce, para depois chegar na mensagem da hora. Irmão, quando você vai fazer uma casa, qual é a primeira coisa que você faz? O alicerce. Depois você faz as paredes para depois fazer a cobertura. O alarido, que o próprio Jesus trouxe em 63, é a cobertura. Então, de 1933 até 1962, o profeta de Deus, o 7º anjo, ele fez o alicerce, subiu as paredes, fez as divisões, sala, banheiro, quarto e cozinha. Mombrando disse que a casa pode ser do tamanho que for, mas as 3 partes principais da casa é esse: sala, quarto e cozinha. Então, quando o profeta de Deus construiu tudo, agora era a cobertura. No dia 28 de fevereiro de 63, a vinda de Cristo, a pedra de coroa veio e cobriu o edifício. Meu Deus! Que Deus já vinha construindo desde da primeira era, até do 1º anjo até o 7º. Só que Deus maravilhoso. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão, para nós entender isso. Vamos adiante aqui com o profeta na mensagem, pondo-se ao lado de Jesus. Ele diz aqui, ó, no 60. Outra noite, eu estava sonhando que estava tendo um discernimento onde este grande grupo de amigos meus haviam se reunido. Milhares deles. E uma reunião, há um sujeito que veio e me pegou. Billy geralmente vem e me pega porque ele não fala comigo.
Este homem simplesmente falava como uma matraca. Antes de eu chegar ali, toda a unção havia saído de mim. Por causa disto. Então eu disse, bem, eu apenas irei até ali e pregarei a mensagem, dizendo àquelas pessoas, não se envolvam com essas denominações, e assim por diante. Saíam e assim, e quando cheguei na plataforma, aquilo me deixou. Por que deixou, irmão? Por que a unção deixou? Por que, irmão? O profeta de Deus já tinha cumprido a sua primeira parte do seu ministério. Porque de 33 até 66, ele ia restaurar a doutrina e estava cumprindo que ele era o precursor da segunda vinda. Agora em 63, aquilo que ele via precursando já tinha terminado em 62, porque o precursor, o precursado, em outras palavras, melhor dizendo, o precursor já tinha terminado a sua mensagem, e agora o precursado estava chegando. Vamos ver o que ele diz aqui ainda. Eu não sei o que isso significa, mas eu estava seguindo em frente. E eu simplesmente não sei. Parágrafo 61. Ele diz assim, ó. Isso poderia ser o fim de meu caminho. Isso poderia ser a vinda do Senhor. Olha aqui, ó. Olha, irmão, tá vendo? Em 62, no dia 1º de junho de 62, veja o que é que o irmão Branham está dizendo. Isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser a vinda do Senhor. Isso pode ser a transformação do dia. Isso pode ser a vinda daquele poderoso. Meu Deus. Veja que olha o que o irmão Branham está dizendo aqui, ó. Veja as escrituras que ele usa. Ele usa Apocalipse 18, verso 1. Ele usa Apocalipse 11, 15. Tá vendo? Isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser a vinda, a parousia do Senhor. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Isso poderia ser a transformação do dia. Isso poderia ser a vinda daquele poderoso. Se é para haver outro além do que já chegou. Isso poderia ser aquilo. Todas essas coisas que citamos poderiam ser. E como estou aqui nessa noite dizendo, de Deus e de vocês, irmão, eu não sei. Eu não poderia dizer. Se eu soubesse, eu diria. Eu não mencionaria, traria qualquer coisa assim, se eu não soubesse que caminho. Se eu soubesse para que lado a coisa estava indo, eu diria isso. Mas eu não sei. Eu não posso dizer. Eu estou indo nesse momento a reunião sem um pouquinho de liderança. Por quê, irmão? A mensagem da restauração já tinha cumprido. A dracma que estava perdida foi encontrada. O edifício já foi formado. Já formou. Já foi a limpar o terreno. Já foi feito a sapata. Já foi levantado as paredes. Já foi feito as divisões. Agora é a vinda do anjo, do poderoso. É a vinda do Senhor para trazer a cobertura sobre o edifício. Louvado seja Deus. Aí está, irmão. O alarido chegou. Quem trouxe o alarido foi o Senhor.
Eu estou indo porque não quero assentar ali em cima. Eu estou saindo para a mata como todo mundo. Se eu estou errado disso, Deus me perdoe. Não, irmão Brana. Você não estava errado. Quem está errado é os pastores da mensagem que não entendem isso. Que não compreendem o trabalho que Deus realizou nesses últimos dias. É por isso que o irmão Brana disse que muitas pessoas louvam a Deus no que ele fez, louvam a Deus no que ele vai fazer, mas ignora o que Deus está fazendo. E quando você ignora e rejeita, você automaticamente recebe a marca da besta. Então, o alarido é a mensagem. E quem que trouxe a mensagem foi o anjo poderoso. Foi o Senhor. Para cumprir 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mateus 25. Lucas 17, verso 30. Apocalipse 3, 14. Apocalipse 10. Malaquias capítulo 4. Apocalipse 18, 4. Apocalipse 11, 15. Essas são as escrituras que estão se cumprindo hoje no meio do povo, no meio da noiva de Cristo. E o Senhor que fez essas escrituras cumprir. Ele que realizou essas escrituras ao seu cumprimento. Ele que colocou ela em ordem. Ele que cumpriu a vinda do Senhor. Vamos adiante. Mensagem: o tempo da unidade e o sinal, do dia 18 de agosto de 63. Parágrafo 103. Veja o que é que o profeta diz. Que dia? Agora, deixa eu te perguntar, irmão. Você sabe que dia você está vivendo? O irmão Brana disse que a noiva deve conhecer o dia, a hora, a mensagem e o mensageiro. Será que vocês estão conhecendo essas 4 coisas que o profeta disse que é para conhecer? O dia, a hora, a mensagem e o mensageiro? A noiva de Cristo recebeu essa revelação. Só ela tem essa revelação. A noiva de Cristo tem. Muitos dizem por aí que tem, mas só no intelecto. Porque quem estivesse aqui, eles saíam do sistema nicolaíta e saltavam o povo. Porque eles estão prendendo o povo. Esses pastores nicolaítas dentro da mensagem. Prendendo o povo. Fazendo o povo de escravo. Que dia? Que tempo estamos vivendo? Este grande mistério de Deus sendo terminado. Trazendo a divindade, mostrando que ela é, como estes pequenos ismos, e saíram e fizeram isso. Alguém diz isso a ele, e alguém fez a ele aquilo, mas o anjo do Senhor, irmão, esse anjo é Apocalipse 10, verso 1, o anjo forte. Esse anjo é Apocalipse 11, verso 15. Esse anjo é Apocalipse 18. Mas o anjo do Senhor desceu. Meu Deus. No tempo de Paulo ele disse, o mesmo Senhor descerá. Mas aqui o irmão Brana está dizendo que o anjo do Senhor desceu. Então, irmão, quem é que trouxe o alarido? Mas o anjo do Senhor desceu lá no Monte Pôr do Sol, lá na parte geográfica, no Arizona. Ele desceu no dia 28 de fevereiro de 1963, o 7º selo se abriu.
Meu Jesus. Mas o anjo do Senhor desceu e trouxe todos os seus ismos e arrancou aquela verdade e apresentou. E aí está ela, tão perfeita quanto possa estar. Não há nenhuma outra maneira pela qual você poderia ir. Aí está ela. Isso é o que ele é. Veja, a semente da serpente, todas estas diferenças, coisas que têm sido tão misterioso entre as pessoas. Vê o que é isto? Ele tinha, este é o sinal, para quê? Para a unidade. Então ela, a noiva, se uniu quando ele, o anjo do Senhor, desceu. O alarido. Aonde o alarido foi cumprido, irmão? Quem trouxe o alarido foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, irmão, eu quero ler aqui o último parágrafo para nós encerrar a nossa pequena palestra. Mensagem, vamos voltar aqui para a mensagem do arrebatamento. Pregado em 65, parágrafo 129 ao 130. Veja o que é que o profeta ensina isso. Para a gente encerrar a nossa palestra sobre o alarido. O que é o alarido? É a mensagem. Quem é que trouxe o alarido? O Senhor. Mas quem é o Senhor? O próprio Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham diz, veja só. Parágrafo 29, 129 da mensagem do arrebatamento. Ele diz: eu quero que vocês notem uma grande coisa acontecendo aqui e agora. Irmão, preste bem atenção. Você crê no profeta? Eu faço um desafio. Você crê no irmão Branham? Você crê que ele foi o profeta que cumpriu as escrituras para o nosso dia? Você crê que se cumpriu no seu ministério aquilo que estava prometido em Mateus 17:11? Atos 3:19? Apocalipse 3:14? Apocalipse 8:13? Apocalipse 10:7? Você crê que essas escrituras se cumpriram no ministério do irmão Branham? O sétimo anjo? Veja o que ele diz. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui e agora. Olha, irmão, quem entende gramática sabe o que o irmão Branham está dizendo isso aqui. Eu não quero nem entrar nesse mérito aí, nesse assunto, porque eu não entendo muito. Mas quem entende gramática sabe o que é que o profeta está dizendo aqui, ó. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não vai acontecer amanhã ou depois. Está acontecendo aqui agora. E esse aqui agora teve um início. Em 63. E ele diz: não perca isso. Irmão Branham. Quantos pastores dessa mensagem estão perdendo isso? Olha o conselho do profeta. Não perca isso. Está vendo? Aí ele foi uma pergunta. Está vendo? Está vendo o quê? O que está acontecendo agora. Está vendo? Agora note. A palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses que há três coisas. Note. Do versículo 13 ao 16. Há três coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, ele próprio, apareça. Ele próprio, quer dizer, ele se manifeste no seu corpo glorificado. Porque ele desceu num corpo palavra, num corpo espiritual. Agora, quando ele aparecer no seu corpo glorificado. Porque a segunda vinda, irmão, Jesus não ia colocar os pés aqui na terra, não. Ele só vai colocar os pés aqui na terra quando ele vir trazer o milênio para a terra. Mas ele ia usar um vaso aqui. É por isso que o anjo forte botou um pé na terra e um pé no mar. Ele ia usar um vaso de carne. Ele ia usar um profeta mensageiro.
Ele usar um vaso que nasceu predestinado para esse dia. É por isso que quando o anjo forte desce, ele encontra o 7º anjo na terra. No tempo da descida do anjo forte, quando o 7º selo se abre e a segunda vinda dá início. Há 3 coisas que têm acontecido antes que o Senhor ele próprio apareça. Rapidamente agora. De modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz e uma trombeta. Leiamos isso agora, vejamos se está certo. Aí ele cita 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Agora, veja aqui no 130. 3 coisas acontecem. Um alarido, uma voz e uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Aparecer vem da palavra grega a epifânia, não a parousia, porque a parousia é a vinda. É aqui quando ele vai aparecer no corpo glorificado. 3 coisas acontecem: um alarido, uma voz e uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Aí muita gente, tá vendo aí, irmão Jair? Quem desceu lá no Monte Pôr do Sol foi Cristo, não Jesus. Mas calma aí. Calma aí. Veja o que é que o irmão Brana diz. Agora, um alarido. Aí ele bota reticência. Aí ele continua. Jesus fará todas estas 3 quando ele estiver descendo. Por que o irmão Brana diz Cristo aqui? Aqueles que separam de Cristo de Jesus. Quem faz isso é anticristo. Leia o que João disse no capítulo 2 da sua primeira carta. Jesus, não Cristo, mas eu digo, o Senhor Jesus Cristo fará todas essas 3 quando ele estiver. Você veja que é um processo. E esse processo vai terminar na ilha da noiva. O 7º selo se abre em 63. E quando a noiva vai embora no rapto, na última etapa, o 7º selo se fecha e vai abrir para os 144 mil, quando Moisés e Elias estiver pregando durante a grande tribulação. Jesus fará todas estas 3 quando ele estiver descendo. Um alarido. O que é o alarido? É a mensagem saindo. Primeiro, o pão vivo da vida, produzindo a noiva. Amém, meus irmãos? Que Deus, irmão, nos ajude. Que Deus nos ajude e nos proteja, para que isso que nós pregamos aqui não fique só aqui, mas desça, se encarne. Que essas escrituras, esses parágrafos, sejam carne. Se torne carne na minha pessoa. Tá bom, meus irmãos? É isso que eu peço para vocês. Que Deus nos ajude, irmão. Nos abençoe. Então, aí está. O alarido é a mensagem. E quem é que trouxe esse alarido? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus nos abençoe. E mais uma vez eu peço aqui, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, irmão. Me dê uma ajuda, tá bom? Para que eu possa alcançar mais pessoas. Que existem muitos irmãos que estão precisando de se alimentar com esse alimento, tá bom? Então você se inscreva no nosso canal, Jailson HMTV, dê o like e aperte o sininho, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço para todos vocês, meus irmãos. E shalom, shalom. E até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e graças a Deus.